Bonjour, galera. Radassa aqui. Então, vamos falar hoje sobre questão de efetivamente sair do país. Cada pessoa sai por um motivo, né? Cada um tem a sua ideia peculiar e particular ali do motivo de querer enfrentar essa aventura, se reinventar em outro país, em outra língua, em outra cultura, em outro clima, na maioria das vezes, né? Para quem imigra. Então, cada pessoa tem o seu dilema particular ali, né? Porque não é uma decisão fácil, é uma decisão que requer planejamento, como eu falei nos vídeos anteriores, que requer um nível de coragem também, Então, assim, eu saí de uma realidade onde sou, né? Servidora pública em Brasília, estou licenciada do meu cargo, para vir fazer esse teste aqui. E o que mais, uma das coisas que mais me chateava e me deixava indignada, não é chateada, a palavra é indignada mesmo no Brasil, uma das coisas era a questão da falta de segurança. Essa questão de viver encurralada, de viver com medo, de chegar em casa e ter que descer do carro correndo, de entrar correndo no carro e sair de qualquer jeito, de ter que apavorar minha filha também para entrar rápido e sair rápido, sabe? Chega em casa, tem que dar uma volta no quarteirão e você entra de ré e rezando para não chegar ninguém te abordar. O fato de muitas vezes, e como é um hábito, né? Que o brasileiro ama fazer isso, pegar ali no domingo ou no sábado de solzão, colocar o carro para fora, ali na porta da garagem, abrir uma gelada e ficar lavando o carro de boa, tranquilo. Isso não é possível em grande parte das cidades do Brasil mais. Infelizmente eu vi uma situação acontecer 2 ruas acima da minha, na frente da minha, assim, depois de uma pracinha lá. Pessoa lavando um carro no final de semana e simplesmente 2 caras, ou 1 cara ou 2 caras, não lembro, chegaram, abordaram e levaram o carro. E ainda você ainda fica naquela situação. Dê graças a Deus de terem levado o carro. Porque eles poderiam simplesmente ter obrigado todo mundo a se trancar dentro de casa e feito coisas muito, muito piores. Então a segurança realmente é uma questão que pega muito, né? É uma questão que pega, assim, que bate forte mesmo, porque a gente, como um cidadão de bem, como um pagador de impostos, e impostos altíssimos, o mínimo que a gente espera é que o nosso dinheiro esteja sendo investido e que a gente tenha retorno, né? Ninguém faz investimento para não ter retorno. Então essa questão da segurança pública no Brasil, ela tá uma calamidade realmente. Já estava quando eu saí e não mudou nada de lá para cá. Então é realmente um assunto bem assim, um tópico bem mesmo que faz a gente pensar, infelizmente, ter que se reinventar fora, né? Não tem jeito. É bem complicado, é um tópico bem sensível. Questão de como é aqui no Canadá. Você paga muito imposto, igual ou mais que no Brasil, tá? Aqui, como vocês sabem, ou não, talvez, é dividido por províncias. As províncias têm uma certa autonomia também. Acredito que não seja tanto como nos Estados Unidos, mas elas têm uma certa autonomia. Assim como no Brasil, né, tem estados que cobram ICMS de valor, tem estados que cobram de outro. Aqui no Quebec, que é a única província oficialmente francófona e anglófona, né, você tem que pagar os 10% do imposto federal, mais os 5% do imposto provincial. E isso estou falando sobre a aquisição de bens, tá? Os únicos bens que não são, aquisição de bens que não é taxada, é alimentos não processados. O resto tudo é taxado. E alguns itens também de uma outra coisinha de segurança de trabalho, alguma coisa assim, que não é taxado. Mas no geral, tudo é taxado, né? Então, tem que sempre colocar na conta 15% a mais para pagar essa taxa. O imposto de renda é bem alto sim. Você paga ali, todo mundo paga, não tem isenção para ninguém, tá? Todo mundo que gera alguma renda tem que pagar imposto de renda, é progressivo, óbvio, mas todo mundo tem que pagar, não tem isento como tem no Brasil, acho que tem ainda, né?
Não tem essa, todo mundo paga e é um valor bem alto. Pode chegar a 40% do seu salário de imposto de renda. Então é bom você fazer essa conta no momento de negociar a sua job offer, estar ali conversando com a pessoa, a empresa que vai te empregar aqui, tá? Ver um valor assim de salário para aquela província que você consiga ali viver com o mínimo de dignidade, tá? Porque a taxa de imposto ela é alta realmente, bem complicado. Uma outra província elas dispensam um imposto provincial, você só paga o federal. Questão de educação. Isso aqui, meus olhos brilham aqui. Meus olhos brilham muito mesmo. Eu tenho uma filha de 12 anos, ela chegou aqui com 10. E esse ano ela vai para a escola secundária, que seria um ensino médio, né? É o que eles fazem diferente. O ensino fundamental aqui termina no 6º ano e a partir do que seria, né, 7º, 8º e 9º já é no ensino médio aqui. Então esse ano ela já vai para a escola secundária, o ano aqui começa em setembro, termina em junho, então essa é a última semana dela na escola primária, né? Tá naquela expectativa de ir para a escola secundária, aquela coisa toda. E tivemos a visita das escolas, das 2 escolas aqui da região, que eles direcionaram para a gente escolher. E a gente foi na visita das 2. E, gente, é um evento. É um evento a visita às escolas. A primeira, que é mais próxima daqui, gente, tinha cartazes espalhados pela escola. Escolha a escola tal. Fizeram um mega evento para receber os pais, apresentação, todo o quadro de empregados da escola, todo mundo ali para receber os pais, para tirar dúvidas, para levar para cada parte da escola. E aí tem banda de música, tem aula de artes marciais, tem aula de artes plásticas, tem aula de artes cênicas. É assim, uma infinidade de atividades que a criança pode fazer. A outra escola, que já é uma escola internacional, e o Quebec ele é conhecido como uma ótima educação, e o lugar que eu estou, graças a Deus, é reconhecido como o melhor bairro das escolas, melhor bairro. As escolas aqui são as melhores do Quebec, da província. E a outra que a gente foi visitar é uma escola internacional, onde o conteúdo é mais puxado ainda, e assim, magnífica também, uma estrutura muito boa, uma escola gigante, muita atividade também para fazer. E a única coisa que eu vou pagar que eu pagaria, né, nessas escolas, já fiz minha escolha, ela já está matriculada numa delas, a única coisa que eu vou pagar, o uniforme, que eu vou comprar, inclusive é hoje, que eu tenho que comprar online. Eu escolhi o pacote atividades ao ar livre, né, que eles ofereceram, e aí eu vou pagar $500 por ano, pelo ano dela na escola, porque eu escolhi esse pacote, mas a criança faz essas atividades, todas essas que eu falei, gratuitas, já incluídas no plano educacional. Eu que escolhi que ela fizesse essas atividades a céu aberto, porque eu quero que ela tenha um contato mais intenso com esportes, com realmente ali essa cultura de disputar mesmo, de dar o seu melhor para conquistar alguma coisa. Então eu escolhi esse pacote, mas senão ela faria todas essas atividades sem custo extra nenhum, né? Então assim, e aí na escola secundária eles já começam a ter aulas de espanhol também. Inglês e francês, né, que são as 2 línguas oficiais da província, e o espanhol, que é a 3ª língua. Então assim, a educação é assim, uma coisa que realmente brilha demais os olhos. Eu vindo de um Brasil onde eu estudei escola pública, minha mãe ficou viúva com 40 e poucos anos, com 10 filhos. Então, assim, foi muito difícil. Agradeço imensamente a minha família, os meus irmãos, eu sou a caçula, que se desdobraram para me oferecer o que puderam de melhor dentro das condições deles. Mas a gente sabe que a nossa educação brasileira, ela sempre foi precária e hoje está muito pior, né? Então, assim, é uma coisa que realmente brilha os olhos. Brilha os olhos. Eu tenho conversado com outras pessoas que estão me seguindo em outras redes sociais, inclusive Instagram, @bonjourradassa, Facebook também, segue lá.
Eu posto também uns videozinhos bacanas lá. E tem pessoas que estão nessa, eu quero sair para dar o melhor para os meus filhos. Eu falo aqui o que eu falei num vídeo lá. Tem coisas que a gente faz pelos filhos que a gente não faz pela gente mesmo. Eu tenho certeza que, apesar de eu sempre ter quisto, acho, né, essa palavra certa, sempre ter quisto experimentar essa vida num país dito desenvolvido, se não fosse pela minha filha, eu não estaria aqui não. Não estaria aqui não. Não teria tido esse gás para vir para cá, para fazer tudo que eu fiz. Para me sujeitar a muita coisa que eu me sujeitei, eu não teria feito. Então é isso. Tem mais outros tópicos que eu quero fazer no vídeo 2, né? Falar no vídeo 2 desse tema de, né, nuances da imigração. E é isso. Curte, compartilha, encaminha para aquela pessoa que está pensando em sair do Brasil, que está já com o plano Canadá em mente, porque aqui a gente eu me comprometo realmente a passar a realidade sem romantismo. Pontos positivos, tem muitos, e os pontos negativos também serão falados. Para ninguém nunca poder acreditar a rodaça que, eu saí porque acreditei na menina do YouTube que falou que é as 1000 maravilhas. Não é as 1000 maravilhas, mas é muito bom sim, tá? É muito gratificante, tem muita coisa boa sim. Beleza? Até a próxima, galera!